Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos nós que amamos a Deus, cremos em Deus, adoramos a Deus, visitamos a Deus no Santíssimo Sacramento do altar, onde ali permanecemos em silêncio, mas dialogando profundamente com Ele, de coração ao coração sacratíssimo de Jesus. Bom dia para aqueles que realmente confiam e que têm, na verdade, um coração de criança, tal como Jesus diz: se não se assemelharem às crianças, o reino não verás, nele não entrarás. E as crianças são pessoas que verdadeiramente acreditam, têm uma fé pura e confiam verdadeiramente. Por isso se entregam confiantes nas mãos do Pai biológico e muito mais quando creem, são ensinados pelos pais, mergulham nos braços do Pai confiantes. Tal como aquela história que acontece de um incêndio num prédio e quando o pai de uma criança que estava no trabalho viu pela reportagem na TV que estava de frente a ele, que era o prédio onde estava a esposa dele e a filha. Ele saiu correndo, pegou o carro e foi para a calçada perto do prédio, e a fumaça que subia de todos os andares quase não deixava que ele visse a filha na janela gritando papai, papai, pedindo socorro ao pai. E o pai, com todas as forças, com todo o fôlego, gritou: filha, o papai está aqui embaixo. Era 6 andares acima da cabeça dele. Pode pular, mas o fogo e a fumaça atrapalhavam a visão da criança e atrapalhava a visão do pai. Mas a criança, quando ouviu a voz do pai e reconheceu no meio das vozes misturadas, confusas, de todos os bombeiros que ali estavam tentando apagar o fogo, ela simplesmente fecha os olhos e mergulha no vazio, no meio das labaredas e no meio das fumaças que subia escura, com toda certeza e com toda confiança que o pai lhe pegaria. E o pai estava ali atento com os olhos e agarrou a filha nos braços quando esta chegou quase ao solo. E é dessa forma que nós devemos crer. Crer é mergulhar no vazio, porque Deus está gritando: filho, pode pular, papai está aqui. Filha, filho, pode mergulhar, que o papai está aqui. Para aquele que crê, por mais que a fumaça, o fogo das preocupações, do medo, dos problemas, dos dramas, das desgraças que vão acontecendo no dia a dia, que nos pegam de surpresa, quando cremos verdadeiramente, nós simplesmente pulamos destas questões, porque sabemos que podemos confiar que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que os braços do Pai, as mãos do Pai vão nos amparar, vai nos acudir, vai nos transportar, vai nos guiar, vai nos segurar, vai nos transportar. A nossa fé, ela tem que chegar a esse patamar.
o patamar de uma inocente criança que se entrega sem reservas nenhuma, num abandono total nas mãos do Pai. E quando nós falamos isso, nós estamos falando da fé, porque a fé nós sabemos que é o portal, é a porta de entrada para todos e absolutamente todos os dons existentes que nos são dados por Deus. Primeiramente, aquilo que vemos, tudo aquilo que nos encanta, o olhar que nos faz abismar diante de uma natureza tão bela, tão viva, e que a ela devemos uma reverência, porque é uma obra de arte impecável, inimitável, pois aquele que crê sabe que foi o maior artista, foi o grande artista invisível, absoluto, inexprimível, inexplicável, que confeccionou, deixou os rastros por onde passou com a sua palavra criadora, e aquele que crê sabe que alguém fez, alguém manifestou e deixou rastros de amor em todas as obras existentes, em toda a extensão do universo que nos rodeia, e que todas essas mãos da natureza se estendem a nós, oferecendo algo de útil, de benigno, de salutar, de necessário à nossa vida, à nossa existência, à nossa saúde, à nossa sobrevivência, à nossa longevidade. Tudo em exagero, tudo que satisfaz nosso paladar, tudo que satisfaz nosso coração, que traz muitas vezes alegria, muitas vezes nos faz ficar extasiados numa alegria sem tamanho. É verdade que muitas coisas nos entristecem, porque somos humanos, assim como Deus também, como o próprio Deus humanizou para nos divinizar. E exatamente nós que somos animais racionais, somos os únicos seres que temos uma consciência e acreditamos, temos uma fé plugada dentro de nós, que não foi confeccionada por nós, mas foi Deus quem nos deu. O homem se distingue de todos os demais seres vivos exatamente porque cremos em Deus e cultuamos este Deus e adoramos este Deus e tememos este Deus, temos santo temor a Ele e o amamos, tentamos amá-lo verdadeiramente, porque o que destina dele para nós é puro e simplesmente amor, e o amor é o hálito do amor de Deus sempre nos refrescando, nos inspirando, nos dando vida e vida em abundância e fazendo de nós seres semelhantes, seres santos e seres amigos de Deus. Santa Teresinha nos dá um grande exemplo. Quando ela diz, na sua tão pouca idade, ela dizia em oração para Deus na história de uma alma: Senhor, não precisa manifestar absolutamente nada para que eu creia mais do que eu creio, porque o tamanho, a dimensão do meu credo, da minha fé, não preciso de mais fé para crer em Ti, porque desde criança eu já me entreguei e tentei entregar-me o mais breve e o mais rápido possível, e sei que eu estou nas mãos daquele que me trouxe a vida e que vai me dar a vida eterna. E ela mesmo diz: não morro, eu entro na vida. E ela me diz: não tenho medo nenhum da morte,
porque quem me julgará será meu Pai. Quem me julgará será meu Pai. E quando Santa Teresinha sente que nos seus lábios começam a escorrer algo, como que uma saliva grossa, que ela passa o lenço, ela percebe no lenço sangue. E ali ela percebe que a tuberculose a qual ela era vítima estava se tornando grave, que ia levá-la ao óbito. E ela diz com alegria para aquelas que estavam ali ao seu lado, aquelas que partilhavam com ela do mesmo espaço do Carmelo. Ela diz, sorrindo, no exultar de alegria: o meu rei está vindo me buscar. Com 7 anos de idade, pergunta a mãe, curiosa: com quantos anos, mamãe, eu farei a primeira comunhão? Eu, Luiz, no meu tempo de criança, era com 7 anos que fazíamos a primeira Eucaristia. E quando a mãe dela diz, quando seus dentinhos caírem, significava exatamente isso. Era a época dos 6, 7 anos, tem os precoces e tem aqueles que são mais tardios, mas os dentinhos geralmente caem por volta dos 7 anos. Como os dentes dela ainda estavam na gengiva e ela ainda tinha bem menos de 6 anos, quando a mãe dela disse, quando seus dentinhos caírem, ela foi para o fundo do quintal e a mãe pegou-a tentando quebrar os dentes com uma pedra, porque ela estava ansiosa naquela doce, inocente infância e santa infância, tentando quebrar os dentes para comungar, para buscar Jesus. É um grande exemplo de santidade de fé, morrendo aos 24 anos. Ficou tão pouco tempo no Carmelo, apenas 9 anos. Fez um penteado e fotografou para ficar aparentemente mais velha para entrar no Carmelo. Tudo ela fez para aproximar da vida religiosa mais cedo. E conseguiu. Foi licenciada pelo Papa da época. E muito mais do que isso, ela não conheceu absolutamente nada além das paredes do Carmelo e se tornou patrona dos missionários, se tornou a padroeira dos missionários, porque ela dizia incansavelmente, na igreja eu quero ser o amor. Ela dizia que queria ser sacerdote, que queria ser guerreira, que queria ser mártir, mas por fim ela dizia, mas na realidade o que eu quero ser na igreja está muito além de tudo isso que eu já disse. Na igreja eu quero ser o amor. E quando eu morrer, passarei o meu tempo no céu, lançando pétalas de rosas sobre a terra, em formas de bênção, que buscarei no colo de Jesus, no altar do meu Deus, do meu Rei. Com isso nós vemos assim grande exemplo de santidade, que significa estar literalmente curado. Curado das imperfeições, curado dos maus hábitos, curado dos preconceitos e dos vícios e dos defeitos de caráter que todos nós possuímos numa quantidade muitas vezes incontável. Mas quando nós temos e buscamos Deus, nós sabemos que os milagres acontecem. Nós sabemos que nosso querer versus o poder de Deus, nós podemos fazer proezas. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós, e a igreja precisa de santos. Quantos santos na história da igreja, mas são poucos diante do número
da quantidade numérica de pessoas que se batizaram na Igreja Católica Apostólica Romana Mariana, diante do número da multidão de pessoas que se dizem católicas e que não buscam aquilo que é de mais caro para Deus, que é uma prioridade da nossa igreja: ser santo. Ter santo como o nosso Pai é santo. Jesus diz: sede santos como vosso Pai é santo. O próprio Pai nos diz em Levítico: Moisés, diga a toda a Assembleia: sede santos como o Senhor é santo. É um pedido insistente, é um pedido, é uma súplica, é um convite, porque é um convite que Deus sabe que há essa possibilidade se nós verdadeiramente nos deixar levar e conduzir pelo Espírito Santo Santificador. Porque quando nós nos unimos e fazemos parceria com o Espírito Santo, nós vamos longe, nós podemos ser simplesmente pessoas aleijadas, pessoas impotentes, pessoas até sem pernas, que nós iríamos muito mais longe do que os grandes corredores de Fórmula 1, os corredores que têm as pernas perfeitas e musculosas, porque é nosso coração que iria, é nosso coração que subiria, é nosso pedido que alcançaria Deus numa velocidade relâmpago, numa velocidade tão grande que tão logo nós pensássemos em começar a orar, Deus já nos escutaria e já nos daria respostas, porque em parceria com o Espírito Santo nós saberíamos exatamente o que Deus também quer. Nós saberíamos, como Maria Santíssima disse para Jesus: eles não têm mais vinho, e Jesus diz: mas isso não compete a nós, minha hora de fazer milagre ainda não chegou. E ela simplesmente não fala mais nada e vai até o servente e diz para eles: olha, meu filho vai vir aqui, fazei tudo o que ele vos disser, porque ela tinha certeza que ele iria. Por que essa certeza? É a fé, a conexão da Virgem Maria com seu filho, a simbiose. O mesmo Espírito que os unia levou Maria a acreditar verdadeiramente que Jesus iria obedecê-la humanamente como filho. Ele iria obedecê-la porque o que ela pediu era realmente algo edificante. Os nubentes já estavam envergonhados porque já estava faltando vinho, e Jesus encheu 6 talhas com mais de 600 litros de água, transformando no melhor vinho. Ouvindo e obedecendo aquela súplica no olhar da Virgem Maria, no timbre de voz de Maria, que aproximou-se dele porque só ele poderia resolver aquela situação vergonhosa, humilhante daquele casamento, porque com certeza eles eram parentes ou alguém muito próximo, amigos. Foi o maior presente que eles receberam. E os discípulos de Jesus passaram a crer muito mais nele. É preciso ter uma fé dessa natureza, dessa dimensão, uma fé expectante, uma fé larga, uma fé capaz de remover todo obstáculo que temos dentro de nós e que nos impede de ver com nitidez, ouvir com nitidez, amar com nitidez, ser cristão com nitidez. É preciso pedir com toda insistência em nossas orações que o Espírito Santo venha, e ele, como dom de Deus, quando ele vem, ele nos dá de presente, ele que já é o dom. Imagine os frutos do Espírito Santo que ele pluga em nós, para que nós possamos viver uma santidade única, ímpar,
do jeito que somos, do tamanho que temos, na condição que nós temos, porque cada santo difere um do outro pelas qualidades, pelos carismas, pelo jeito de ser, por aquilo que fizeram. E não tem um santo que imita outro, simplesmente os santos nos dão direção, nos mostra que em todos eles, mesmo fazendo coisas diferenciadas uns dos outros, no fundo, a base de todos os movimentos dos santos na Terra é o amor, é amar, é conjugar o verbo amar. E é o que Deus quer de nós. Amar uns aos outros como Jesus nos ama. Essa é a ordem, essa é a lei e os profetas. Este é o maior de todos os mandamentos, porque quando nós amamos alguém, nós amamos tudo que diz respeito à pessoa que nós estamos amando. Nós amamos. Por isso que uma mãe, ela diz: quem ama meu filho, meu coração adoça. Porque por menos que ela goste de alguém, se ela vê este alguém amando o filho dela, o coração dela adoça, o coração dela derrete. Ela já não vê aquela pessoa como via antes, porque amou meu filho, me amou também. Odiou meu filho, amarga meu coração também. E Deus, Ele quer que nós provemos para Ele este amor, assim como todos os santos almejaram com toda intensidade o céu que é a grande luz, que é o próprio Deus, morar com Deus. Pediu insistentemente a ida, a morte, falavam e desabafavam com Deus do cansaço, da rotina deste mundo. O mundo não me atraía mais. O mundo simplesmente não tinha atração nenhuma. A única coisa que almejavam era Deus, era estar com Deus definitivamente. E por isso sempre pediam a Deus isso. O coração dessas pessoas ardiam de desejo do céu, de estar com Deus. E muitas vezes para aqueles que não têm uma fé suficiente, elas têm medo da morte, elas têm medo do que vem depois da morte, porque elas não têm a fé suficiente para acreditar no que a palavra nos diz, no que Jesus nos fala, principalmente no Evangelho de hoje, que nos fins dos tempos os anjos virão recolher o joio e separá-lo do trigo. O joio será lançado na fornalha ardente, enquanto que os bons serão elevados e mergulhados na glória e na luz de Deus. O Evangelho de hoje fecha com essa palavra. Por isso, sempre que eu falo em Deus, eu lembro de uma grande luz, onde todos nós, depois de purificados no purgatório, com as nossas manchas, com as nossas nódoas, com as nossas sujeiras, nós vamos sendo purificados, limpados na purgação, na purificação, e tão logo nós ficamos brilhantes, limpos, aí sim chegou a hora do grande banquete, e aí nós plugaremos como gotas de luz na grande luz, que é a luz de Deus. Assim como o sol é uma estrela de quinta grandeza, Deus é o sol com a máxima grandeza. É uma luz que cega, que queima as retinas de quem o vê antes da morte física. É só com os olhos espirituais que nós podemos vê-lo. Por isso, nós suplicamos a este Deus misericordioso que nos conceda a graça de aumentar a nossa fé,
de estender a nossa fé, de abrir dentro do nosso coração uma porta larga, que Ele seja generoso em nos dar uma medida sacudida, transbordante, calcada, generosa de fé, para que nós possamos cada vez mais amar Deus e amar a Deus nas pessoas, nos pobres, naqueles que realmente Jesus sentia uma atração imensa por eles, nos sem voz e sem vez. Porque aquele que é verdadeiramente pobre e reconhece que Deus é a riqueza que nós podemos encontrar já aqui e agora dentro de nós, não importa que lhe falte o alimento, não importa que lhe falte o que vestir, não lhe importa que lhe falte nada. A única coisa que Ele não quer que falte jamais é Deus, pela fé. Porque é pela fé que Deus habita no nosso coração. Por isso Jesus batiza todos nós que estamos ouvindo, todos nós que estamos meditando sobre essa questão tão importante para a nossa vida. Dai-nos uma fé, Senhor, nós queremos, mas aumentai a nossa fé. Dai-nos uma fé, Senhor, tal como a fé de Maria, a fé de Jesus, a fé de São José, de todos os santos, que tudo deixaram, que tudo largaram, que perderam completamente o interesse absolutamente de tudo, exatamente para estar convosco, Senhor. Que fizeram tudo numa gratidão profunda, simplesmente para não feri-lo, não machucá-lo, não entristecer o Espírito que mora dentro de nós. Dai-nos, Senhor, nós te pedimos, Pai, pela intercessão da Virgem Maria, no nome do seu Filho Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que é aquele que nos dá todos os dons, e é um dom que o Senhor nos dá, que nós passemos a ser pessoas de muita fé, com atitudes de conversão, e que caminhemos pela frente numa perseverança apressada, acelerada, sem olharmos para o Egito que fica atrás, desejando com todas as forças do nosso coração, com toda pressa, alcançar esta luz na totalidade, que é a sua santidade, o seu amor, a nossa salvação, que já está garantida pelo sangue de seu Filho Jesus. Assim seja. Amém. Nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.